Shalom, shalom, queridos. Estamos terminando, né, o mês de agosto e, e a gente vai começar um tempo aí de alinhamento, porque a gente já está bem próximo, né? E a partir de hoje faltam 41 dias para o dia de Yom Kippur. E a gente vai começar um tempo de preparação, de alinhamento para esse tempo, para esse período. Que é a preparação que nós falamos da preparação para o dia de Yom Kippur. A gente vê muitas coisas, irmãos, acerca desse dia, né? Porque eu volto a dizer, todas as vezes que a gente vai estudar, que a gente vai procurar acerca desses dias, do que fazer, do como se posicionar, do que é, do que não é, a gente acaba buscando como os judeus praticam. E isso está errado? Em, em partes não, em partes sim. Em partes não, por quê? Porque eles mantêm uma cultura, né? Então, aquilo que eles fazem nos dá um apontamento. E em parte está errado. Por quê? Porque eu já falei isso em vários vídeos, nenhuma religião que não professa Cristo como Senhor pode ser embasamento para nós, irmãos. E eu não estou colocando eles como errado, porque eu sei que tem um negócio especial entre Deus e Israel, entre Deus e os judeus, e quem vai julgar essa causa é o Senhor, né? Então, meu papel não é esse, né? Não estou aqui para esse apontamento, né? Eu estou aqui para o apontamento cristão e não para o apontamento judeu. E dentro do apontamento cristão, né, daqueles que creem no Messias, que creem no Jesus, que nasceu de uma virgem, fruto do Espírito, que viveu uma vida na terra, que com 30 anos começou a exercer o ministério, que passou 3 anos servindo a igreja, que morreu e que ressuscitou, para quem crê nesse Messias, né, que passou aí mais 40 dias depois alinhando a igreja, né, e subiu para os céus para preparar lugar para você e para mim. Quem crê nesse Messias não pode ter como base uma qualquer religião que não propague a ele, que ele não seja o centro. Então vamos lá. O que a religião judaica, fala acerca do Yom Kippur? Primeiro, eles tratam a questão do primeiro dia do mês, né? De Rosh Chodesh, de Tishrei, que para eles é o Rosh Hashanah. Até o dia 10, né, de Tishrei, que é o dia do Yom Kippur, eles, eles tratam como os 10 dias terríveis. Porque dentro da cultura deles, e eu estou falando dentro da cultura deles, irmãos, eu não estou dizendo que eu não creio, amém? Porque para mim isso tem sentido. Mas eu não quero colocar uma regra que não esteja na palavra, amém? Dentro da cultura deles, nesse período, os livros de todas as pessoas do mundo estão sendo abertos. E eu creio que existem livros acerca da minha pessoa e da sua pessoa, né? Eu tenho essa linha de entendimento. Então, eles dizem que todos os livros estão sendo abertos e apresentados diante de um tribunal espiritual. E daí vai ser aberto os livros e vai ver como que foi o comportamento dessa pessoa durante o ano, de Yom Kippur do ano passado até o Yom Kippur desse ano. Se essa pessoa viveu dentro dos princípios ou não. E, e vai ser julgado. E no último dia, no dia 10 de Tishrei, vai ser decretado, vai ser finalizado esse julgamento. E dentro desse julgamento vai ser decidido quem no próximo ano, né, que é o próximo ano de Yom Kippur até o próximo Yom Kippur, quem vai viver, quem vai morrer, quem vai avançar financeiramente, quem vai empobrecer. Diz que é tudo determinado nesse dia, né, nesse período do Yom Kippur. Na minha visão, isso tem sentido, daí o que eles fazem? Nesses 10 dias, eles fazem tzedakah, né, muita tzedakah, porque é como se fosse uma oportunidade, eu tive um ano ruim, e agora eu vou pegar esses 10 dias para consertar, né, ou eu acho que meu ano foi bom, mas pode ser que deu ruim em alguma coisa, então eu vou
potencializar nesses 10 dias. Então eu vou entregar de tzedakah, vou fazer selah, se eu não me engano, eu não lembro o nome agora, mas é uma palavra que é orações acerca disso, né, que diz que é orações, e eu vou fazer a teshuvá, que é o retorno para os princípios da palavra, né, eu vou voltar, eu vou retornar. Retornar para onde? Para a palavra, né. Ok, isso tem sentido? Tem sentido. Mas, irmãos, eu particularmente, né, eu não gosto muito dessa linhagem. Por quê? Porque senão eu começo a colocar que é mais ou menos o que nós vivemos. Eu posso ter um mês bagunçadinho, mas daí chega no culto da ceia, na semana de tomar a santa ceia, eu vou jejuar, eu vou me preparar, eu vou me santificar, porque eu preciso comparecer diante da ceia do Senhor. Então daí eu tô pronto para tomar a ceia. E depois eu volto minha vida medíocre. E eu vejo que essa visão traz mais ou menos isso, né. Eu tenho uma vida normal, voltada para a carnalidade, né, uma vida nominal, e daí chega nesses 10 dias eu vou consertar minha vida para ser aceito por Deus. Então assim, eu não concordo com essa linhagem, tá. Nós vamos ver o que a Bíblia fala acerca deste dia. Eh, e eu quero trazer bem esse embasamento bíblico mesmo, porque daí assim, daí outra coisa, daí no dia de Yom Kippur, né, existem muitas regras, eh, não tem que fazer um jejum total de aproximadamente 26 horas, jejum total é sem comida e sem água, vestido com pano de saco, não pode estar com esmalte, maquiagem, nada, não pode usar calçados de couro, porque tem que se humilhar. E a gente vai ler isso aqui e ver o que a Bíblia fala, irmãos. Porque se você quer fazer o jejum assim, ok, eu já fiz. E se Deus me der a direção de novo, eu faço de novo. Dessa forma, né? Eu faço o jejum todo ano no Yom Kippur. Mas eu preciso entender o que a Bíblia está me orientando a fazer. Para eu não sair da religiosidade cristã e entrar na religiosidade judaica. Amém? O nosso propósito, irmãos, tenha sempre isso em mente, é voltar para a palavra. Eu tenho que fazer exatamente, somente o que está na palavra? Não, a palavra é o meu guia. A palavra é o meu fundamento. Então, se eu quiser fazer, por exemplo, a palavra não diz que eu tenho que fazer esse tipo de jejum. Ah, diz que, como eu não posso beber água, então eu não posso nem escovar os dentes, porque eu não posso molhar a boca. Não posso tomar banho, um monte de coisa, né? Então, eu posso fazer dessa forma? Posso. Mas eu não posso colocar isso como uma regra, porque a Bíblia não diz que é assim. A Bíblia não aponta que tenha que ser dessa forma, tá? Então, assim, a gente vai começar amanhã um propósito. Já eu vou ler a Bíblia, tá? Pra gente entender melhor isso. A gente vai começar um propósito de 40 dias. Esses 40 dias serão 40 dias de alinhamento. Por quê, irmãos? Eu entendo que nós estamos nessa terra com um propósito. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos aqui fruto do acaso. Nós temos um propósito para estar aqui. E às vezes a gente fica focando em eu consertar, eu tenho que consertar a carnalidade, eu tenho que consertar o pecado da maldade do meu coração, eu tenho que consertar a minha vida de oração. E a gente às vezes não alinha e não conserta o propósito, né? Eu tenho que ter um propósito de vida aqui nessa terra. Por exemplo, eu tenho certeza, irmão, certeza que eu fui chamada para a igreja, para trazer alinhamento para a igreja. Isso não é soberbo, isso é um chamado, isso é um propósito. E quem me deu esse propósito foi o Senhor. E engraçado que antes, né? Antes, daí dentro desse propósito entra outras várias coisas, né? Entra o eu trabalhar com libertação, as festas, entra um monte de coisa. Mas o foco é esse. E eu lembro que antes, né, quando eu não entendia como cumprir esse propósito, mas eu já sabia. Eu me lembro que uma vez a gente foi colocado numa reunião e, e foi me dada a possibilidade de pastorear uma igreja e tal. Na época, na visão celular, né, não estou criticando, mas eu estou dizendo,
testemunhando, né, algo que eu vivi. E na época eu falei que eu não queria, porque a igreja na visão celular, o foco dela é o crescimento, amém, irmãos? E a identidade deles. Não estou criticando isso. Mas o foco é o crescimento. Então, tudo em torno da igreja celular é o crescimento da igreja. E daí eu falei que eu não ia. Que esse tipo de identidade não fazia parte do que eu era, né? E o apóstolo, na época, me perguntou, mas como assim? E você vai fazer o quê? Eu falei, eu fui chamada para a igreja. Ele, ué, e tem chamado para a igreja? Mas eu não sabia explicar, irmã, mas eu sabia que a força do meu ministério, não é que eu não possa ganhar pessoas, não é nada disso, mas a força do meu propósito nessa terra é para a igreja. Tanto que vocês olhem aí o meu canal, é igreja, né? E o Senhor tem dado graça para que pessoas sejam despertadas para isso. Então, nós vamos entrar nesse propósito de 40 dias, para chegar em Yom Kippur, alinhando o propósito. Alinhando quem nós somos, por que somos, tendo direções de oração acerca do arrependimento por andar fora daquilo, da nossa identidade, né? Daquilo que o Senhor nos fez para ser. Então, a nossa base vai ser essa, nesses próximos 40 dias, que a gente começa amanhã, amém? Então, fique atento aí, você que quer acompanhar, se quiser, né? Peça para o canal te notificar. Você me pergunta que horário, eu vou procurar fazer isso por volta do final do dia, mais ou menos na viração do dia, mas não estou te dando certeza, né? Mas provavelmente os vídeos vão entrar, não serão vídeos ao vivo, serão gravados. Provavelmente eles vão entrar nesse período. E a gente vai caminhar junto dentro disso, amém? Se preparando para esse dia de Yom Kippur. Porque eu acredito que eu sempre falo, né? Todo ano eu falo isso. Que nesse próximo ano a gente não precisa se arrepender pelas mesmas coisas que a gente se arrependeu no ano passado. Que a gente esteja tendo uma vida de avanço, né? Eu me arrependi e mudei. Eu fiz realmente a techuvá, né? Eu realmente voltei para os princípios da palavra e aquilo que eu fazia eu não faço mais, né? E esse ano a gente vai atuar dentro dessa forma, amém? Eu quero ler com vocês agora a Bíblia, porque a gente vai estar se preparando para o Yom Kippur. E eu quero ler o texto, né? Depois eu gostaria que vocês lessem todo o texto, irmãos. Eu não vou ler aqui, eu vou ler só a parte que fala da festa, né? Do dia da expiação. Mas o texto, Levítico 16, ele vai começar falando acerca do dia da expiação, né? Vai começar dando a orientação para Arão de como ele tinha que se posicionar dentro desse dia. Daí vem falando sobre o sacrifício do sumo sacerdote, o sacrifício pelo povo. E daí, no versículo 29, vai falar da festa anual da expiação, que é o dia do Yom Kippur, ou o dia da expiação. Daí, queridos, quem me acompanha, quem está aí nos grupos, sabe que eu até falei sobre isso. Deixa eu lembrar quando que eu falei. Se eu não estou enganado, foi agora que passou no mês de Ave, no dia 9 de Ave, que fala sobre o jejum. Se eu não estou enganado, foi por ali que eu falei. E eu falo isso aqui no canal também, né? Sobre que a lei da expiação em Cristo Jesus, ela foi cumprida. Nós não precisamos mais sacrificar animais para sermos aceitos ou para sermos perdoados. Então, por que eu tenho que praticar o Yom Kippur, que é o dia da expiação? Primeiro vamos ler o que o texto diz. Então, se você está com a sua Bíblia aí, Levítico 16, a partir do versículo 29. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, ao 10 dias do mês, afligirei a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todo o vosso pecado, perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, afligirei a vossa alma, é estatuto perpétuo.
quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote, no lugar de seu pai fará expiação, havendo posto as vestes de linho e as vestes santas, fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Também a fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isso será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados, e fezarão como o Senhor ordenara a Moisés. Então aqui está a orientação acerca da festa. Isso aqui é uma festa. A nossa cultura festa é música, dança, comida, né? Mas para Deus não é assim. A gente vê Yom Teruah, que é a festa das trombetas. Então, o que faz essa festa? Toca o shofar, né? Toca a trombeta. A gente vê Tabernáculos, que é uma festa voltada para a tenda. Né? Então, vai ter festa, vai ter música, vai ter dança, mas é na tenda, é um testemunho do lugar onde o Senhor nos tirou. Né? Tanto para o judeu, que vai contar a história da peregrinação do deserto ali, aquele período, como para nós, que sabemos de onde Deus nos tirou. Né? A Pêssah é a celebração da vida, né? Onde Deus nos libertou do Egito e trouxe vida sobre nós. Então, cada festa em si, ela vai trazer a sua característica. E para Deus é festa. E Yom Kippur é uma festa do arrependimento. E para Deus é festa. Ok. O que o Senhor fala aqui de como praticar essa festa, né? Então vamos lá. Primeiro, por que nós praticamos? Porque o texto já começa assim, é estatuto perpétuo. Então, a expiação, a forma da expiação, que a gente vai ver acima, pega o bode, pega o novilho, barará, isso nós não vamos fazer, nós não precisamos fazer, porque Cristo é a nossa expiação. Então, essa parte está consumada. Mas o Senhor disse que isso aqui era um estatuto perpétuo. Quem tinha que fazer? O natural e o estrangeiro. Então, seja judeu de nascimento, seja o enxertado, que somos nós, os gentios que foram enxertados. Nós podemos fazer essa festa, ok? Que está entre vós, porque naquele dia fará expiação para vos purificar. Então, assim, queridos, eu não entendo o Yom Kippur como um dia aonde eu vou ser perdoada. Porque o judeu entende dessa forma. É uma oportunidade de receber perdão. Eu não entendo dessa forma. Eu recebo perdão, eu sou lavada e remida no sangue de Jesus, eu recebo esse perdão todos os dias. Todos os momentos que eu errar, que eu falhar, que eu pecar, que eu sair do propósito, eu tenho perdão para os meus pecados. Né? Mas eu entendo o Yom Kippur como uma oportunidade de revisão. Porque no nosso dia a dia, queridos, a gente vai caminhando. É assim ou não é? A gente vai caminhando. E tem coisas que a gente deixa para depois. E eu amo o Yom Kippur por causa disso. Essa foi a primeira das 7 festas, essa foi a primeira festa que eu pratiquei. Eu amo o Yom Kippur por causa disso. Porque ele nos dá uma oportunidade de reveja, conserte, se santifique, se purifique das coisas erradas que você fez. Então ele dá uma oportunidade de eu rever. E daí o que é legal, o que eu amo, né, nisso, é que antes de conhecer isso aqui, de tempos em tempos eu parava para pensar, Senhor, será que minha vida está certa? Senhor, será que eu não estou errando? Senhor, sabe aqueles pensamentos? Agora não, agora eu tenho um tempo e eu não deixo mais nada acumular. Então eu vou caminhando no dia a dia e chegou nessa data eu paro, opa, é tempo de fazer revisão, deixa eu olhar como é que foi. Deixa eu olhar se nesse um ano não aconteceu mágoas, ofensas que eu não liberei, que ainda estão aqui. Deixa eu olhar se eu não feri e não consertei. Então eu vou parar para rever a trajetória de um ano. É muito mais fácil rever a trajetória de um ano do que rever da vida inteira, né? Então, de um ano, a memória, ela tá mais fresca para consertar aquilo que tem que ser consertado. Então, aqui tá, né? Por que eu tenho que fazer e quem tem que fazer, e é um mandamento perpétuo, ok. Daí, o que tem que fazer? Naquele dia se fará expiação, né? Que no caso do judeu, naquele tempo, né? Eles faziam, hoje eles não fazem porque não tem o templo, né? Mas naquele tempo eles faziam de matar o animal.
Então, o nosso fazer expiação nós vamos entrar através de Cristo, que já se fez expiação por mim e por você. Então, nós não entramos no Yom Kippur através da lei, a lei nos aponta, né? A lei, como diz a Bíblia, é a sombra, né? Então ela nos aponta, ela é a sombra do Messias, do Cristo, então nós vamos para Cristo, né? Que é a nossa expiação. Nós não entramos pela lei, nós não entramos pela religião judaica, nós entramos nesse dia por Cristo, que é o novo e vivo caminho, amém? E daí o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar naquele dia, nós vamos fazer expiação por vós para nos purificar. Então é um dia de purificação. E nós seremos purificados dos nossos pecados perante o Senhor. O que tem que fazer nesse dia? É sábado de descanso solene. É um sábado. Então eu não vou trabalhar. Daí, dentro da nossa cultura, eu tenho que trabalhar, eu sou funcionário, o que eu faço? Vá trabalhar, irmãos. Ah, mas eu estou quebrando o princípio da palavra, não. Nós precisamos entender que a Bíblia foi escrita dentro de uma cultura judaica para os judeus. Dentro da cultura do hemisfério norte, que é uma cultura bem diferente da nossa. Agora sim, você tem um dia de folga, se organiza para pegar folga nesse dia. Você é patrão, não trabalhe nesse dia, né? Se você tem a possibilidade de cumprir, né? Se você tem a possibilidade de falar para o seu patrão, olha, no dia tal, né? Eu queria uma folga, mas eu pago as horas. Irmãos, eu já fiz muito isso quando eu trabalhava. Eu pago as horas. São 8 dias de trabalho, 8 horas de trabalho diário, eu pago essas horas. Ou pode descontar do meu salário, ou eu pago em trabalho, eu tenho 2 horas de almoço, eu faço 1h30 daqui até lá, né, para ter essa liberação e tal, eu deixo tudo certo, é só um dia. Irmãos, a gente dá um jeito, só não falte, só não seja irresponsável com o seu trabalho, tá? Não vou, porque a Bíblia fala, ok, a Bíblia fala, mas a Bíblia também diz que o funcionário tem que ser submisso ao seu patrão, amém? Então, em nome de Jesus, se você quer ficar como um sábado sem trabalhar, se organize e peça liberação, amém? Tá, vamos lá. Então, é um sábado de descanso solene para vós outros. O que nós vamos fazer nesse dia? Nós vamos afligir a nossa alma. Daí eu quero ler com vocês o original do afligir a nossa alma, que é aná. Estar ocupado, estar atado com tarefa, afligir, oprimir, humilhar, ser oprimido, ser curvado, ser rebaixado, rebaixar, estar abatido, afligido, humilhar-se, ser humilhado, maltratar, humilhar. Então, assim, resumo, afligir é humilhar a alma. Irmãos, por que eu falei do jejum? Porque nem sempre eu estou jejuando, eu estou humilhando a minha alma. O jejum, ele abate o corpo. É ou não é, irmãos? O corpo fica esmorecido. A alma pensa na comida, né? Então é um tempo de você humilhar a alma. Como que eu humilho minha alma? Falando, você errou aqui. Conserta isso aqui. Peça perdão. Conserta com fulano. Conserta com Beltrano. Ai, que humilhação. Vá consertar. É assim que eu humilho a alma. É eu indo para o Senhor e falando assim, Senhor, eu sou fofoqueiro, eu sou mentiroso. Senhor, olha, eu sou briguento. Aonde eu passo eu crio contenda. Senhor, eu exponho as pessoas, eu humilho as pessoas. É você se humilhando mesmo. É você colocando, expondo aquilo que te causa vergonha. Que faz você se sentir humilhado mesmo. Sabe? Então é dessa forma que eu vou praticar o jejum. Então, irmãos, assim, eu posso praticar o jejum? Posso. Mas se eu praticar o jejum e não humilhar a minha alma, não teve sentido o jejum. Porque o mandamento é que eu humilhe a minha alma. E se eu quiser humilhar a minha alma e não jejuar? Você cumpriu mais um mandamento. Porque aqui no texto diz que é sábado de descanso. Né? É um sábado. E você jejua todo sábado, todo shabat? Não, né, irmãos? Mas assim, eu jejuo no Yom Kippur. Nem sempre eu faço jejum completo. Às vezes eu faço. Às vezes eu faço com pão de saco, às vezes eu não faço. Às vezes eu faço total, às vezes eu faço bebendo água.
Então, depende muito do tempo, depende muito da orientação, da direção do Senhor, né? Mas o que eu quero que você entenda dentro desse jejum é que não é simplesmente eu ir lá e tirar comida, irmãos. Ou não beber água, ou vestir a roupa. Irmãos, de verdade, assim, eu vestir a roupa de saco, eu não me sinto humilhada. Para mim é uma roupa normal, sabe? Eu não me sinto humilhada com aquela roupa. Então, é o que eu tô dizendo. Eu ficar sem maquiagem, dá pra notar, né? Que eu não me sinto humilhada em ficar sem maquiagem. Eu ficar sem joias, bijuterias, eu não me sinto humilhada com isso. Eu ficar sem esmalte, eu não me sinto humilhada com isso. Entende? Então, agora, se você, mulher, se sente humilhada, tira tudo. Se humilhe, se mostre como você verdadeiramente é. Mas vamos lá. Na sequência, daí vai dizer o seguinte: afligirei a vossa alma, estatuto perpétuo. 32. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote, então agora está falando dos líderes. Naquele tempo, era a tribo de Levi, né, irmãos? Que era só eles que poderiam oficiar como sacerdote. Hoje, né, quem são os sacerdotes? Os líderes, né, os pastores, os profetas, os apóstolos, os mestres, aqueles que estão pastoreando o rebanho. E o homem que está posicionado, irmãos, presta atenção. O sacerdote não é a masculinidade. O sacerdote é aquele que cumpre os princípios. Então, se na sua casa o seu marido está junto nisso aqui, glória a Deus. Vocês não são pastores, mas o seu marido é o sacerdote. Ele apresenta a família, ele cumpre os princípios, ele é um homem de integridade. Então, o que nós, sacerdotes, temos que fazer, né? Dentro desse dia. Então, vamos lá. Vai vestir as roupas, tal, versículo 33. Primeiro, fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Então, a primeira coisa que nós vamos apresentar ao Senhor é a congregação, a igreja, né? Nós vamos apresentar a igreja, chorar pela igreja, passar uma vistoria, né? Ver como que tá, se o povo tá vivendo na santidade ou não, olhar o altar, se não tem fogo estranho no altar, pedir perdão ao Senhor, confessar, alinhar essas coisas, fazer até chuvar, né? Voltar como igreja aos princípios. Segunda coisa, também fará pelos sacerdotes. Então, vai ser feita expiação também pelos sacerdotes. Então, é um tempo, irmãos, onde nós vamos orar pelos líderes, pelos sacerdotes. Sabe? Ore. Porque nós temos uma tendência terrível, irmãos. Quando um pastor cai, a gente aponta, a gente ri. Ainda mais se esse pastor tiver ascensão, né? Se a igreja dele foi a igreja da modinha da cidade, aí pronto, parece que é um prazer, né? Falei, sabia que não era assim, se fogo, não sei o que, a gente aponta. Mas a gente esquece que nós somos um corpo. E que como corpo, de alguma forma, isso também nos atinge. Então é um tempo de nós orarmos e chorarmos, sabe? Pedindo perdão ao Senhor pelos pecados dos pastores, dos apóstolos, dos profetas. Pedindo perdão, Senhor, perdoa pela negligência, pela omissão, pela falta de temor. Perdoa pela carnalidade que tem no nosso meio que não deveria ter. Sabe? De ter esses momentos de oração, de pedido de perdão. E daí, e por todo o povo da congregação, então também por todo o povo no geral. Também é um período, irmãos, que a gente vai orar pela nação. Sabe? Aqui não diz, mas é uma porta. Olha tudo que tem acontecido no Brasil, né? De corrupção, de roubo. Irmãos, eu tenho visto coisas terríveis, né? Que nem agora, recente, aconteceu essa questão dessa imagem de Lúcifer no Rio Grande do Sul. Eu tenho visto muitos relatos que a mídia não está falando, mas muitos relatos de desaparecimento de pessoas no Rio de Janeiro. Diz que até houve uma denúncia, né, acerca disso. Se isso é real ou não é, eu não sei. Mas falando sobre sequestros para tráfico de órgãos no Rio de Janeiro, irmãos. Então, a questão do aborto, né, que está tão terrível. Então, irmãos, é um tempo da gente pedir perdão. Ah, mas eu não cometi isso, irmãos.
esses pecados atraem maldição sobre a nação. Se alguém está abrindo a porta para as trevas, nós temos que ir fechando e abrindo para o Senhor. Então é um tempo de pedir perdão, de se arrepender, sabe? De pedir para o Senhor ter misericórdia de nós, do povo dele que está no meio disso. Sabe? É um tempo para isso, é um tempo de conserto. Irmãos, eu tenho visto, né? Tem cidades aqui no Brasil, se eu não me engano até estado, que já tem colocado Yom Kippur no seu calendário de leis do município como feriado. Irmãos, a gente precisa orar. Imagina se isso acontece como nação. Ter esse dia como feriado, onde tudo para, onde todo o povo vai para arrependimento. Nós precisamos orar pela nossa nação. Então é um tempo para isso. Isso vos será, daí versículo 34. Isso vos será por estatuto perpétuo para fazer expiação uma vez por ano, pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Então agora, né, Arão fez a parte dele. Agora é a minha parte, a sua parte, de fazer como o Senhor ordenou a Moisés. Né? É uma palavra do Senhor. E nós vamos dar continuidade a isso, dar sequência a isso, cumprindo o mandamento do Senhor. Amém, irmãos? Daí eu quero responder uma coisa que sempre pergunto. Tem que ofertar em Yom Kippur? Irmão, se você quiser. Não é lei, não é regra. Eu oferto. Tá? Já deixando bem claro isso. Porque tem pessoas que falam assim, não pode ofertar, porque a gente não compra a expiação. Irmãos, não compro mesmo, eu não tenho nem direito a essa expiação. Sabe? A gente tem que parar de viajar em umas coisas que não tem sentido, irmãos. Primeiro que a gente não vai fazer expiação acreditando que eu só vou ser perdoado nesse dia. Isso é heresia, irmãos. Né? Filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm advogado junto ao Pai. Quando? Todo dia. Simples assim, o sangue de Jesus me lava todos os dias. Então, nada do que eu faço vai me levar ao perdão. Né? Eu sou perdoada pelo sangue de Jesus, pela morte e ressurreição de Cristo. Ponto. Mas vamos olhar o que a Bíblia fala. Em Deuteronômio, né, 16, quando fala acerca de como ofertar nas festas, o Senhor vai falar 3 datas. 3 vezes ao ano vocês vão comparecer diante de mim e não vão comparecer com as mãos vazias. Quando são essas 3 datas? Primeira data que o Senhor fala, dos pães ázimos. E geralmente a gente não oferta nos pães ázimos, a gente oferta quando? Na Pessa. Por quê, irmãos? Essas 3 festas, elas são juntas. Pessa, num dia, ázimos começa no outro dia, 7 dias, e no domingo, quando está acontecendo ázimos, é primícias. Então elas acontecem todas juntas, todas no mesmo mês, no mesmo período, assim, encarreadinha uma da outra. No espaço de uma semana, de 8 dias, aqui, nesse pacotinho aqui, aconteceu as 3 festas. Então, se eu ofertei na Pessa, eu estou ofertando pelas 3. A Bíblia fala nos pães ázimos, só que na Pessa a gente já não come pão com fermento, né? Então, ok. Mas eu posso trazer oferta nas 3 festas? Pode. Mas a Bíblia fala desse pacote e o Senhor coloca o centro, amém? Como a oferta, né? Pessa, ázimos e primícias. Ok. Terminou esse pacotinho, 50 dias, Pentecostes. Então, Pentecostes está isolada, ela é a única festa nesse tempo. Ela não está ligada a nenhuma outra festa, ela acontece sozinha, né? Aqui a gente viu 3, Pentecostes está só. Daí chega no 7º mês, em Tishrei, acontece outras 3 festas, no período de, vai dar um pouquinho mais, porque tabernáculos é 8 dias, mas no período de 15 dias, inicia-se 3 festas. Yom Teruah, 1º de Tishrei, Yom Kippur, dia 10. Então, trombetas, que traz esse despertar, o som do despertar. Despertar para quê? Tanto para a volta do Messias, como para eu me analisar, né? Se eu estou pronta para essa volta do Messias. E tabernáculos, no dia 15, que é o ápice, né? O encerramento do ano, dentro do calendário que o Senhor estabeleceu, das festas, né? E é a festa que a gente vai ter com o Messias, né? Então, daí o Senhor aqui fala em tabernáculos, né? Traga a oferta em tabernáculos. Então, quando eu trago em tabernáculos, eu já estou cumprindo
o princípio de Yom Kippur e um Teruá. Mas e se eu quiser ofertar nessas duas festas também? Posso ofertar. Da mesma forma, irmãos, que em tabernáculos eu posso trazer uma oferta, mas eu posso ofertar todos os dias. Eu geralmente oferto todos os dias. Às vezes eu não entrego todos os dias, mas no meu coração eu faço a oferta diária e às vezes no início eu já entrego, às vezes no final eu entrego tudo, né? Já aconteceu de várias formas, mas tabernáculos acontece em 7 dias mais um. Então você pode entregar, mas não é obrigatório, amém? Mas tem muitos testemunhos daqueles que entregam. Mas é isso, irmãos, eu queria trazer esse entendimento, a gente começa o propósito amanhã, e eu creio que vai ser um tempo bem poderoso no Senhor, né? Onde nós estaremos alinhando o nosso propósito com o Eterno, amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde. Eu sempre falo, né? Eu dou uma sumida, daí quando eu volto é para ficar, né? Que venham agora mais 40 dias a gente junto, celebrando, alinhando, arrependendo, consertando e buscando a face do Eterno, amém? Shalom, shalom, que o Eterno te abençoe. A gente volta amanhã para dar um início.